Fala aí, minha gente, sejam bem-vindos, a mais um quarto de hotel, desta vez em Barcelona, porque na terça-feira eu vou cobrir Benfica e Barcelona, só que antes de chegar aqui, e já estamos falando da madrugada espanhola, eu acompanhei no celular mesmo o jogo entre Corinthians e Santos na Neoquímica Arena, vitória do Corinthians por 2-1 na semifinal do Campeonato Paulista e classificação para a grande decisão da competição. Portanto, vamos falar de Corinthians, conforme o nosso combinado aqui no canal. Eu espero o like de vocês, espero os comentários também da nação corintiana e espero a inscrição para quem ainda teve preguiça de clicar no botão de inscrever-se, ok? E é o seguinte, vou pedir desculpas para vocês porque montei aqui rapidamente, vou trocar essa ideia com vocês, mas sem o áudio mais caprichado. Estou falando no fone de ouvido, portanto, se não tiver o melhor áudio, eu espero que esteja pelo menos perceptível. Vamos lá, impressão inicial. Gostei muito da atitude do Corinthians. Isso me faz ter uma reflexão sobre esse time do Corinthians. Tanto do final do ano passado quanto no início desse ano. Me parece que é um time forjado para momentos de grande pressão. É um time que não sabe lidar quando o navio está em águas tranquilas. Inclusive se perde nessas águas tranquilas. Precisa de tormenta, precisa de turbulência, precisa ser pressionado, precisa ser colocado contra a parede para aí sim dar uma resposta. Isso é bom? Nem por isso, né? Porque, por exemplo, contra o Barcelona de Guayaquil, achou que tinha a situação controlada, contra o CV já tinha sido assim, e acabou caindo do cavalo e tomando 3-0, um resultado que vai ser muito complicado reverter. Entretanto, quando o Corinthians foi pressionado no final da temporada passada, esse Corinthians, né, com esses jogadores, com esse treinador, conseguiu dar uma resposta positiva dentro do campeonato e se alimentou dessa pressão para ir buscar não apenas a fuga do rebaixamento, mas também para ir buscar a vaga na Libertadores, na pré-Libertadores. Então eu acho que o Corinthians, quando as coisas estão muito bem, aciona um modo tranquilidade que me preocupa. Quando as coisas estão mal ou quando aperta o calo, depois da derrota do Barcelona, por exemplo, a chuva e a pressão com críticas é muito grande, o time liga, né? E pelo menos na atitude se entrega mais. Começando pela escalação, acho que o Corinthians foi bem escalado pelo Ramon, gostei da escalação, acho que o Félix Torres junto com o Gustavo Henrique é o melhor que a gente tem hoje em termos defensivos, né? Não é o que se projeta para o Corinthians ter uma boa temporada, mas olhando para a fase dos outros, é o melhor que o Corinthians tem hoje. Mateuzinho na direita, o Anguilhéry na esquerda, parêntese já para o Anguilhéry, muito bem novamente. Foi substituído no segundo tempo porque cansou, mas é um jogador com passe diferenciado, com verticalidade, com apoio e que conseguiu ser muito participativo durante a partida, inclusive nos gols. E eu acho que o Corinthians encontra um lateral esquerdo mais confiável, mais efetivo, que joga bem defensivamente, que joga bem ofensivamente, para ser o fiel da balança aí, porque nem o Matheus Bidu, nem o Hugo conseguiram agarrar as oportunidades. No meio-campo com dois jogadores mais de contenção, só que o Martínez solto pela direita, né? Ranieri, Martínez, Carrilho um pouco mais pela esquerda, Garro, Memphis e Yuri. Gostei da escalação do Ramon, não inventou, e também com esses dois volantes, né? Dois caras que podem complementar na marcação, poderiam tentar anular o Santos de algum jeito. No primeiro tempo, eu acho que a primeira metade foi mais do Corinthians, acho que o Corinthians inicia buscando mais as chances, tanto que faz o gol cedo, ali 11, 12 minutos, e a segunda metade do primeiro tempo foi mais do Santos, até pelo gol que o Corinthians faz. Isso é um problema do Corinthians. O Corinthians tem a tendência de, quando está na frente do placar, querer sofrer, recuar, e não enfiar a faca e virar, né? Não continuar pressionando até fazer 2 ou 3 gols para ter um resultado mais tranquilo. O Corinthians é um pouco inseguro quando está na frente do placar. E isso não pode acontecer, porque você chama o adversário.
Enfim, o Corinthians começa bem, tomando as rédeas do jogo. Acho que no primeiro tempo o Garro ficou um pouquinho abaixo do esperado, mas o Corinthians foi buscando alternativas e o gol sai exatamente de uma jogada de escanteio. O Memphis cobra curto, tabela com ele ali, ele joga a bola na área, um lançamento teleguiado para o meio da área e o Yuri Alberto acaba por aparecer muito bem no segundo poste para fazer 1-0. Mais uma assistência do Memphis na temporada. O Memphis tem o potencial de terminar a temporada do Corinthians como um grande garçom dessa equipe e talvez o grande garçom do futebol brasileiro, tá? Porque ele é muito mais efetivo sendo esse homem do último passe do que propriamente o homem da conclusão. É muito mais, e sempre foi assim na carreira do Memphis, muito mais um preparador de jogadas do que propriamente um finalizador nato. Tanto que nos últimos jogos ele tem uma ou outra chance, contra o Barcelona foi assim, acho que o único chute que o Corinthians deu foi ele perdendo o gol, e hoje também ele consegue finalizar algumas vezes, mas perde gols, né? É um jogador que prepara melhor as jogadas do que as finaliza, apesar de ter qualidade para as duas coisas, né? Mas eu acho que é mais em termos de característica mesmo. Mais um gol do Yuri Alberto contra o Santos, se eu não estou enganado, são 5 gols do Yuri Alberto contra o Santos, uma das vítimas preferidas dele, né? Lei do ex, e o Corinthians fez 1-0. Depois o Corinthians entrega um pouco o jogo para o Santos, é um jogo muito pegado no primeiro tempo, e o gol é a notícia ruim, né? O Corinthians não consegue passar um jogo sem tomar gol. E mais uma vez na bola aérea, o Tiquinho subindo livre, é um jogador que na teoria deveria estar muito bem marcado, subiu livre para fazer, cabeceou bem para fazer o gol de empate. 1-1. E o segundo tempo se desenhava talvez para ser um drama a mais. Parêntese para o Neymar, né? Neymar foi para o banco de reservas, não tinha condições de jogo, não treinou durante a semana, mas mesmo assim, a estratégia de levá-lo para o banco, eu acho que até foi inteligente da parte do Santos, do Caixinha, porque primeiro, você coloca a dúvida no treinador adversário, se ele vai entrar ou não, se ele vai jogar ou não, enfim. E é um incentivo a mais, né? Você ter o Neymar ali, falando com os caras, hoje é um líder do Santos, então eu entendi o porquê ele foi para o banco, mesmo sem condições de jogo. Bom para o Corinthians, né? Que não teve que lidar com o problema Neymar nem na primeira nem na segunda etapa. No segundo tempo, o Corinthians inflama com a torcida, começa a criar oportunidades e aí entra a estrela do Garro, que está faltando tanto nessa temporada. O Garro finalmente faz um segundo tempo à la Garro, né? Não só brigando, não só lutando no meio-campo, mas também tendo a qualidade que é esperada exatamente nas zonas de finalização, né? O gol sai depois de uma falta que ele bate muito bem, o goleiro do Santos faz a defesa, e depois uma bola muito bem trabalhada pela esquerda, bola para ele e ele bate com uma facilidade, com uma pancada, um golaço para fazer o 2-1. O Garro ainda não foi o Garro do final da temporada passada, só que nesses grandes momentos, se a gente for lembrar do que aconteceu na temporada passada, ele tirou o Corinthians várias vezes do buraco. E mais uma vez, no momento decisivo, na hora certa, com a qualidade que a gente sabe que ele tem, ele faz um gol de extrema importância, de extrema relevância. O Garro precisa ser esse cara para o Corinthians ser diferente. O Garro é o diferente deste meio-campo e é um cara que tem muita estrela dentro da Neoquímica Arena, uma conexão com o torcedor muito, muito, muito bonita. Não é à toa que ele tem o 8 nas costas, poderia ser 10, mas é outra conversa. E resolveu o jogo. Resolveu o jogo. Gostei muito do Yuri na partida, marcou demais, assim, deu muita luta. Eu acho que o Memphis ainda não está no nível que se espera do Memphis, porque o Memphis é um cara que a gente espera sempre muita coisa, mas eu ainda não consigo entender a cobrança exagerada em cima dele. Quesada, contra o Barcelona ele ficou lá mais estático, não ajudou e não voltou para armar o time. É verdade, cara, mas assim, não é só responsabilidade do Memphis voltar a pegar a bola, criar todas as jogadas. Eu acho que é um jogador que rende mais próximo da área e o Corinthians fez um jogo bizonho contra
o Barcelona. Então não dá para colocar tudo na conta do cara. A gente continua cobrando porque sabe que ele pode entregar mais. Porém, mais uma assistência na conta dele, mais uma vez foi participativo, finalizou em gol, teve chances, enfim. Não é a grande preocupação do Corinthians. A grande preocupação do Corinthians está lá atrás e todo mundo sabe disso, né? Uma defesa que não consegue passar um jogo sem tomar gol. É muito difícil você conseguir bons resultados. Ainda tivemos as expulsões, né? O Zé Ivaldo cometeu um crime, inclusive eu acho que o lance do Zé Ivaldo é para ser revisto, para ele pegar mais do que um jogo de suspensão, porque o que ele faz é uma entrada em velocidade imprudente, pega o pé do Yuri, acho que o Yuri tem que ser substituído até, né? É muito ruim. E depois a segunda expulsão, eu nem sei se reverteu, acho que não, né? Porque ele termina o jogo. É mais um lance ali que o jogador do Santos perde a cabeça e com o Martínez, que também entrou nesse jogo psicológico a partida toda. E o Corinthians venceu por 2-1. Mais uma vitória em Itaquera. O Corinthians há muito tempo não perde em Itaquera. Precisava se classificar para a final. É mais time que o Santos. Está no momento mais encorpado que o Santos. E agora uma final que decide-se em Itaquera. São Paulo e Palmeiras, quem vier, vai ser uma final duríssima, porque o Corinthians me parece não estar pronto e vive um momento instável em que pode chegar nessa final eliminado da Libertadores. A ver o que acontece, ver se esse jogo também serve como um boost, tanto para a torcida quanto para os jogadores tentarem reverter o improvável no meio da semana. Meus caros, abraço para vocês, vamos que vamos, essa semana é muita Champions, muito Corinthians e muitas outras cositas aqui no canal. Tchau!